Durante a audiência pública no Senado sobre as ilegalidades e inconstitucionalidades nos inquéritos políticos conduzidos por Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, o senador Stevenson Valentim lamentou que o ministro não tenha se dignado a comparecer para prestar esclarecimentos ao Senado e pediu aos cidadãos que questionem seus candidatos sobre seus posicionamentos a respeito do ativismo judicial. O senador disse: "Nós estamos num período de campanha, há 34 dias aproximadamente de uma eleição. Seria bom que os eleitores, seria bom que todos eles perguntassem qual era a posição, o posicionamento em relação a essa invasão, muitas vezes, ou, no meu ponto de vista, a essa exorbitação dos poderes acima dos demais, no caso do STF. Estar fazendo o que a população brasileira faz. E a população brasileira está entendendo, percebe tudo isso." Stevenson Valentim lembrou ainda que, enquanto dependem da aprovação dos senadores, os candidatos a ministros do Supremo mostram-se muito disponíveis e abertos ao diálogo, mas essa disposição desaparece após a posse na corte. O senador disse: "Seria uma forma de querer saber, porque a gente precisa de um número substancial dentro do Senado, tanto para aprovar um PGR quanto para aprovar um ministro do STF, que sempre que buscam os votos, vão aos nossos gabinetes, percorrem os corredores do Senado, vão ser sabatinados, mas em momentos posteriores, depois de eleitos, fazem o que a maioria dos políticos brasileiros fazem. Não retornam, não voltam mais, não prestam mais contas, não dão a mínima satisfação àquele poder que o elegeu." O senador Eduardo Girão lembrou que não foi nem mesmo a primeira vez que o ministro foi convidado a prestar esclarecimentos. O senador explicou: "No meu modo de ver, e entendo e respeito quem pensa diferente, nós estamos vivendo no Brasil um flagrante ativismo judicial imposto por algumas instâncias do nosso Poder Judiciário, principalmente a nossa Corte Suprema, que é um pilar para a democracia e ninguém discute isso, é importantíssimo o nosso Supremo Tribunal Federal, mas de alguma forma, com algumas decisões, eles têm interferido em outros poderes da República. Decisões questionáveis à luz da legislação vigente no Brasil. Verificam-se rotineiramente atitudes que têm ferido de morte o sagrado princípio da imparcialidade e que têm promovido uma clara violação dos mais básicos ditames que regem o devido processo legal." Girão explicou: "O fato é que a instauração do inquérito 4781, aberto de ofício por decisão do ministro Dias Toffoli, também do Supremo Tribunal Federal, foi uma clara violação dos mais básicos ditames que regem o devido processo legal no âmbito do seu regular sistema acusatório. Na prática, a mais alta Corte de Justiça passou a ser a vítima, o investigador e o juiz no caso, já que vai decidir sobre fake news, ataques e ofensas a ele próprio." O senador alertou: "O fato é que, mesmo atrelado a vícios de enorme gravidade, que seguem na contramão dos princípios que norteiam o devido processo legal, esse inquérito continua a produzir efeitos deletérios. Ocorre que, nas mais recentes decisões que envolvem esse inquérito 4781, o mesmo senhor ministro Alexandre de Moraes mais uma vez extrapola sua função judicante para importunar quem pensa diferente de suas posições políticas. Sim, porque, a meu ver, esses últimos mandados de busca e apreensão, com bloqueio de contas de redes sociais de 8 empreendedores do Brasil, que coincidentemente têm uma linha de pensamento político conservador, bem como a devassa ampla e irrestrita determinada por ele nas contas bancárias de pessoas jurídicas e físicas desses empreendedores, isso ontem, é notícia de ontem a decisão, visam intimidar e calar aqueles que pensam diferentemente numa afronta explícita à Constituição, no que tange ao princípio da livre manifestação do pensamento e da liberdade de expressão. O pior é que todas essas medidas desproporcionais foram tomadas sem embasamento legal e pautadas. Ontem ele liberou o sigilo e ficou claro isto.
única e exclusivamente em uma matéria de um site, de um portal aqui de Brasília, ou seja, é uma violência contra empreendedores que geram empresas, que geram riquezas para o Brasil. Isso se justifica? É uma pergunta. Apesar de alguns senadores, como o senador Eduardo Girão, agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment que chegam às suas mãos. Os senadores, há muito tempo, têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, também conhecido como inquérito do fim do mundo, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses, e no mais recente, Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes também já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e a apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação a quebra de sigilos de um de seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira. Foram informados sobre o grave estado de saúde do jornalista Wellington Macedo quando estava em greve de fome após ser preso por mostrar uma manifestação. Também foram informados sobre o jornalista Oswaldo Eustáquio, que perdeu o movimento das pernas em um estranho acidente enquanto esteve preso por crime de opinião. Os senadores sabem que o jornalista Alan dos Santos se encontra exilado. Os senadores sabem que ativistas passaram 1 ano em prisão domiciliar sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada há mais de 1 ano. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei e requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há mais de 3 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos em cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, toda a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão,
ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 14 meses, todos os rendimentos de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. pix@ajude@folhapolitica.org. Assista. Bom dia, senador Eduardo Girão, a todos os senadores, todos que assistem, a todos os presentes que compareceram a esse convite para essa sessão importantíssima que é de transparência, a de defesa do consumidor, a de fiscalização, que é um papel importante do Senado também. Primeiro, dizer que a sua determinação, resiliência em insistir e persistir com diálogo, né? Trazer os poderes para poder esclarecer, não só o Senado, como a população, é louvável. E lembrar, senador Eduardo Girão, que nós estamos num período de campanha, há 34 dias aproximadamente, de uma eleição. E seria bom que os eleitores, seria bom que todos eles perguntassem qual era a posição, o posicionamento em relação a essa invasão, muitas vezes, ou esse, no meu ponto de vista, essa exorbitação dos poderes acima dos demais, no caso do STF, em estar fazendo o que a população brasileira faz. E a população brasileira está entendendo, percebe tudo isso. Então seria uma forma de querer saber, porque a gente precisa de um número substancial dentro de um Senado, tanto para aprovar um PGR, para aprovar um ministro de STJ, que sempre que buscam os votos vão aos nossos gabinetes, percorre os corredores do Senado, vão ser sabatinados, mas em momentos posteriores, depois de eleitos, faz o que a maioria dos políticos brasileiros fazem, né? Não retornam, não voltam mais, não prestam mais conta, não dão a mínima satisfação àquele poder que o elegeu. Então seria um momento agora de reflexão para isso também. Dentro do que o senhor vai discutir, dentro da divisão dos poderes, da harmonia, o que os pretensos candidatos, não só do meu estado aqui do Rio Grande do Norte, pensam a respeito disso e qual atitude que deveria ser tomada se houvesse, dentro da legislação, uma capacidade moral de alguns candidatos de tomá-las. Então, parabenizo mais uma vez ao senhor, Eduardo Girão. Muitíssimo obrigado, senador Stevenson Valentim. Ele que é titular dessa comissão de transparência, fiscalização e controle, a quem eu agradeço, porque nós votamos, e faço aqui uma referência especial ao senador Regufe, aqui do Distrito Federal, porque é o presidente dessa comissão, e ele permitiu que os requerimentos, que não é o primeiro requerimento, né, que a gente tenta falar sobre esse suposto ativismo judicial que está acontecendo no Brasil, e a gente conseguiu aprovar esses requerimentos graças à coragem e ousadia do senador Regufe em colocar para pautar, né? É algo inédito, pelo menos pelo que eu tenha conhecimento aqui na história do Senado Federal, foi algo inédito o convite feito a ministros do Supremo para tratar desse assunto, né? O convite está sendo feito. O Senado, pelo menos nesse aspecto, na Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle, está cumprindo o seu dever de ouvir, de buscar o diálogo, de buscar o entendimento, de buscar uma reharmonia entre os poderes, né? Uma verdadeira independência. Eu queria
chamar para a mesa aqui, para já se colocar no seu devido lugar para fazer a apresentação, os convidados que estão presencialmente conosco, tá? Então eu chamo aqui à mesa o Dr. Valmir Pontes Filho, ele que é bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, mestre em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo, procurador do Estado do Ceará, aposentado, ex-procurador-geral do município de Fortaleza, professor titular da Universidade de Fortaleza, Unifor, né? Professor assistente da Faculdade de Direito da UFC, ex-presidente da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais da OAB Federal, onde foi conselheiro por 2 mandatos, ex-presidente e atual membro do Conselho Superior do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, IBDA, autor de diversos artigos, ensaios jurídicos, bem como do livro Poder, Direito e Constituição, né? Palestrante em diversos congressos jurídicos. Muito obrigado, Dr. Valmir Pontes Filho. Ele ele é cearense, né? Eu também tive a bênção de nascer no Ceará e é uma honra muito grande conhecer o Dr. Valmir há muitos anos. Uma pessoa muito respeitada, não apenas no Ceará, mas em todo o país. Então, muito obrigado pela sua presença. Chegamos hoje bem cedinho aqui juntos, né? Você vai ser o primeiro a falar por causa disso, tá? Chegamos aqui na comissão quando ainda estavam organizando. Mas eu queria também chamar o doutor Sérgio Rafouche. Doutor Sérgio Rafouche, ele é procurador, ele é do Ministério Público, promotor da infância da Justiça, licenciado, um homem de bem que desenvolveu aí vários trabalhos com repercussão nacional na área da disciplina nas escolas do Brasil, né? Teve matérias aí nos grandes veículos de imprensa com um trabalho muito corajoso, um trabalho inédito, pioneiro no Brasil. Se você puder depois, mais pro final, compartilhar essa experiência, embora que o tema é outro, é muito importante, porque a disciplina é algo fundamental na sociedade, né? E ele conseguiu, junto com os pais, com as famílias, estabelecer isso, junto com os professores e os alunos nas escolas, né? Estamos aguardando o ministro Bruno Bianco Leal, advogado-geral da União, já confirmou presença e está vindo. Antes de passar a palavra para o doutor Valmir, o primeiro que vai se pronunciar aqui, durante 15 minutos, eu queria fazer um breve histórico do que é que a gente está tratando aqui, né? No meu modo de ver, entendo e respeito quem pensa diferente, nós estamos vivendo no Brasil um flagrante ativismo judicial, imposto por algumas instâncias do nosso poder judiciário, principalmente a nossa Corte Suprema, que é um pilar para a democracia e ninguém discute isso. Importantíssimo o nosso Supremo Tribunal Federal, mas, de alguma forma, com algumas decisões, eles têm interferido em outros poderes da República, decisões questionáveis à luz da legislação vigente no Brasil. Verificam-se rotineiramente atitudes que têm ferido de morte o sagrado princípio da imparcialidade e que têm promovido uma clara violação dos mais básicos ditames que regem o devido processo legal. A presente audiência pública requerida por nós se reporta ao inquérito destinado a investigar o suposto uso de fake news para atacar membros do Judiciário. Esse da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que foi convidado a estar presente nessa sessão, mas não veio. O fato é que a instauração do inquérito número 4781, aberto de ofício por decisão do ministro
Dias Toffoli, também do Supremo Tribunal Federal, foi uma clara violação dos mais básicos ditames que regem o devido processo legal no âmbito do seu regular sistema acusatório. Na prática, a mais alta Corte de Justiça passou a ser a vítima, o investigador e o juiz, no caso, já que vai decidir sobre fake news, ataques e ofensas a ele próprio. Está pacificado no nosso ordenamento jurídico que cabe ao Ministério Público a iniciativa exclusiva para promover a ação penal pública na forma da lei. Porém, tal órgão acusatório foi, no âmbito do inquérito número 4781, totalmente impedido de exercer a sua incumbência pública. A ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, também convidada para essa audiência, não veio, tentou impedir a continuidade dessa investigação por considerá-la, abre aspas, abro aspas, ilegal, fecho aspas, encaminhando ao STF um documento informando que arquivou o inquérito porque só o Ministério Público poderia abrir e conduzir uma investigação criminal. Porém, tal decisão foi totalmente desconsiderada pelo ministro Alexandre de Moraes. Eu quero saudar aqui também, irmão, colega nosso de Senado, o senador Guaraci Silveira, que é do estado de Tocantins, que está aqui conosco prestigiando essa sessão. Muito obrigado pela sua presença. Ocorre que em manifestação que colide frontalmente quando a sua antecessora, o atual PGR, Procurador-Geral da República, Augusto Aras, em que pese alertar para que o STF fixasse balizas para a investigação, defendeu a regularidade do inquérito das fake news que tramita na Suprema Corte. Tamanho dissenso entre os maiores representantes do Ministério Público Federal mostra uma preocupante desarmonia numa das instituições mais importantes da nação e que tem como atribuições, entre outras, fiscalizar o efetivo cumprimento de todas as leis editadas no país, zelar pelo Estado democrático de direito e promover a defesa e proteção do cidadão. O fato é que, mesmo atrelada a vícios de enorme gravidade, a que seguem na contramão dos princípios que norteiam o devido processo legal, esse inquérito continua a produzir efeitos deletérios. Ocorre que, nas mais recentes decisões que envolvem esse inquérito 4781, o mesmo senhor ministro Alexandre de Moraes, mais uma vez extrapola sua função judicante para importunar quem pensa diferente de suas posições políticas. Sim, porque, ao meu ver, esses últimos mandados de busca e apreensão, com bloqueio de contas de redes sociais de 8 empreendedores do Brasil, coincidentemente, que tem uma linha de pensamento político conservador, bem como a devassa ampla e irrestrita determinada por ele nas contas bancárias de pessoas jurídicas e físicas desses empreendedores, isso ontem, notícia de ontem, decisão, visam intimidar e calar aqueles que pensam diferente, numa afronta explícita à Constituição, no que tange ao princípio da livre manifestação do pensamento e da liberdade de expressão. O pior
é que todas essas medidas desproporcionais foram tomadas sem embasamento legal e pautadas exclusivamente. Ontem ele liberou o sigilo, né? E ficou claro que foram pautadas única e exclusivamente numa matéria de um site, de um portal aqui de Brasília. Ou seja, uma violência contra empreendedores que geram empresas, que geram riquezas para o Brasil. Isso se justifica? É uma pergunta, né? É por isso, tudo, da urgente necessidade de esclarecimentos atinentes aos fatos acima descritos, bem como suscitar uma profunda reflexão na sociedade brasileira sobre o lado negativo do ativismo judicial, mais especificamente o que promove a violação do devido processo legal, dos direitos e garantias individuais e do sistema acusatório. É que estamos aqui reunidos nessa audiência pública, com a honrosa presença de tantos juristas de renome, os quais nos ajudarão a entender melhor esse momento atribulado, esse cenário que passamos no âmbito da relação entre os três poderes da República e da expressa violação aos direitos básicos dos cidadãos brasileiros, em especial os direitistas. Então, eu agradeço a atenção, a paciência de vocês sobre esse aspecto e imediatamente eu já passo a palavra aqui para o nosso primeiro orador, o meu querido Dr. Valmir Pontes Filho.